profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6 e 7. Nós temos falado nessa quarta-feira sobre os derramamentos do poderosíssimo sangue de Jesus. E hoje nós estamos falando sobre o quarto derramamento do sangue de Jesus. O sangue que verteu do rosto de Jesus. Quarta-feira passada nós falamos sobre o sangue que verteu da coroa de espinhos. E hoje nós estamos falando do sangue que verteu do rosto de Jesus. Olha o que diz o texto: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda. Assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Porque sei que não serei envergonhado. Então o que aconteceu com o nosso Senhor? E quando nós estudamos esse capítulo 50, nós vamos na verdade aprender que esse capítulo 50 está falando sobre o sacrifício, o sofrimento do Messias que um dia iria vir. E o Messias veio. E nós sabemos muito bem que antes de Jesus ele ser crucificado, ele passou por todo o flagelo da crucificação. Jesus ele foi espancado, Jesus foi humilhado, ele foi coroado com uma coroa de espinho, e os espinhos não eram espinhos, como nós podemos dizer, espinho de limão, mas sim espinho de espinheira mesmo, um espinho que chega de 5 a 7 ou 8 centímetros do seu tamanho. Então aquele espinho adentrou não apenas a pele, mas ao crânio do nosso Senhor. Mas aqui ele está falando que ele sofreu tanto que a sua barba, eu acredito que não foi toda a barba, mas boa parte da barba de Jesus ela foi arrancada. Agora você imagina a dor que nós sentimos quando nós, de certa maneira, arrancamos algum cabelo da pele que está encravado. Não dói muito? Dói, não dói? Agora você imagina aqueles homens, além de eles serem fortes, eles virem com uma violência e com uma força além do normal, e pegar a mão, e pegar com a sua mão a barba do nosso Senhor e puxar de uma vez. Além daquilo ali doer muito, até a alma sangrou. E quando nós falamos de rosto, nós estamos falando de imagem. O rosto ele representa imagem. Como que eu consigo identificar a Rafael? Através da imagem dela, através do rosto dela. Vamos dizer que a Rafael ela não tem esse rosto, mas ela tem esse corpo. Dá para mim identificar a Rafael? Ela está com outro rosto. Vamos dizer que ela está com o rosto da Maria. Tem como eu identificar ela como Rafael? Ela tem o corpo de Rafael? Não tem. Por quê? Porque o rosto fala de quem a Rafael é. A Bíblia fala que eu e você somos obra-prima de Deus, imagem de Deus. Somos todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus. Olha o que diz o texto, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos feitura dele. Lembra que semana passada nós falamos aquele versículo que está lá em Gênesis capítulo 2,
a qual diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, nós aprendemos que nós fomos criados à imagem do Senhor. Mas o que Adão fez com essa imagem? Porque Adão, ele era tão glorioso em perfeição, e ele tinha tanta autoridade ao ponto de ele dar nome àquilo que era da criação do Senhor, que eram os animais, que a Bíblia fala que quando o inimigo, ele conseguiu, de certa maneira, enganar Eva, e ele enganou Eva com uma meia verdade. Isso significa que não existe meia verdade. Se é meia verdade, já é mentira. Então ele conseguiu enganar Eva. Logo em seguida, Eva passou o fruto para Adão, e Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela imagem que havia em Adão, a imagem de Deus, agora não é mais a imagem de Deus. Agora é a imagem do homem caído, do homem pecador. E todos nós que somos descendentes de Adão, nós somos semelhantes a ele. Ou melhor, nós éramos semelhantes a ele. Porque em Cristo Jesus nós somos nova criação. Nossa, que glória a Deus fraquinho. Irmão, o ar está funcionando aí, não vem não. Hoje não está tão quente como semana passada, não. Diga comigo: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não, você vai dizer com um sorriso no rosto para sair bonito aqui. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Amém? Meu irmão, se você fizer devocional de qualidade, se você tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz, quem você é, você acha que você vai andar assim? Desanimado, frustrado, decepcionado, chateado. Talvez o que as pessoas podem fazer uma leitura de você é até que você está, de certa maneira, orgulhoso, soberbo. Mas eu digo para você: quem sabe quem é, não se importa com aquilo que as pessoas dizem que você é. Pegou a visão? Quem sabe quem é em Deus, não se importa com aquilo que as pessoas dizem o que você é. Eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que eu sou obra-prima da criação de Deus. Eu sei que eu sou sacerdote real que ministra no altar do Senhor diariamente. Eu sei que eu sou nação eleita de Deus. Eu sei que eu sou o último Adão, aquele que se assemelha ao Senhor Jesus e que um dia vai morar no céu. Mas eu entendo que essa obra-prima, ela não foi criada para o seu prazer em si. Essa obra-prima, ela foi criada para que nós andemos segundo a vontade de Deus. Hoje o jovem enviou para mim assim uma mensagem: pastor, meu gerente quer falar comigo. E o meu gerente falou assim para mim assim: fulano, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer continuar na empresa com a oportunidade de você subir de cargo ou não? Ou seja, literalmente já está colocando a faca no pescoço dele. Se você continuar, você vai ter que subir de cargo. Se você não quiser continuar, nós vamos passar a faca. Vamos literalmente cortar você da nossa lista de cooperadores. É mais ou menos assim. Aí ele mandou para mim uma mensagem: pastor, o que eu faço? Aí eu falei para ele assim: se eu estivesse no seu lugar, a primeira coisa que eu ia pedir: Senhor, me dá sabedoria na escolha. Segunda coisa: você já conversou com ele? Não, eu ainda vou conversar.
Aí eu perguntei para ele assim: o que você tem para fazer ano que vem? Você sabe o que você tem para fazer ano que vem? Sei. Se aquilo que a empresa está te oferecendo vai tomar o seu propósito ano que vem, você sabe o que você tem que fazer. Você está entendendo? Você está entendendo? Tem coisas, ou melhor, tem escolhas que nós precisamos fazer que vamos precisar cortar na carne. O problema é que as pessoas, elas querem fazer as escolhas delas, elas não querem cortar na carne, elas não querem se submeter à vontade de Deus, que é soberana. Eu falo para você, irmão, a vontade de Deus que é soberana é infinitamente melhor do que a nossa pequeníssima vontade, que aos olhos de Deus se torna insignificante. Então eu deixei para ele, como se fosse na verdade já um teste probatório. Você vai ter que escolher, porque se você escolher e essa escolha falar para você que você vai ter que trabalhar à noite, já perdeu a oportunidade de estar respondendo o chamado de Deus. Talvez a gente pode até pensar assim: nossa, pastor Leandro, mas de certa maneira ele vai ser prejudicado. Meu irmão, o homem ele tem o direito, o poder e a legalidade de fechar a porta, mas eu conheço um Deus que não deixa porta nenhuma fechada. Recebe, irmã Sônia? O homem ele pode fechar a porta, mas Deus ele não deixa nenhum dos seus filhos sem a provisão, sem a abundância que ele tem para a sua vida. Amém? Então nós aprendemos aqui que nós fomos criados à imagem, à expressão do amor de Deus com um propósito. Eu não estou nessa vida por acaso. Eu não estou nessa vida para satisfazer a minha vontade humana apenas. Porque, irmão, a nossa vontade humana, que não é pecaminosa, é prazerosa. Eu não sei você, mas eu gosto de assistir um filme, eu gosto de um seriado, apesar que eu não estou tendo tempo para isso hoje. Esses dias a Alana, na verdade, me chamou, acho que foi segunda-feira, eu fiquei para assistir um seriado. Aí ela me chamou, era meia-noite, 1h, e ela está me chamando, não estou ouvindo. Ela desce lá, encosta em mim: Leandro, você vai dormir? Aí eu estava roncando no sofá. Aí eu acordei, já estou dormindo. Aí eu subi e dormi. Ou seja, não estou conseguindo nem assistir seriado direito, nem assistir filme direito. Ou seja, você percebe que a nossa vontade humana, não estou falando vontade da carne, a nossa vontade humana, ela não é errada, não é pecaminosa, mas nós vamos ter que escolher em algum momento, em algumas vezes no dia, se nós vamos fazer a vontade humana ou se nós queremos satisfazer a vontade soberana de Deus. Você está entendendo? A vida do crente tem que ser uma vida equilibrada, porque, irmão, tudo aquilo que é demais faz mal. Se é muita vontade humana, vai fazer mal. Se é muita vontade, vamos dizer assim, não, porque eu passo, pastor, 2, 3 horas orando por dia. Aí eu falo para a pessoa: que atenção que você dá para a sua família? Quem que está compreendendo? Como que você se prepara para o dia seguinte do trabalho? Então você tem que entender que a nossa vida tem que ser equilibrada. Eu tenho que sim ter uma vida de oração equilibrada, mas a minha vontade humana tem que ser vivida equilibradamente, para que eu não venha pender para o lado da carne. Quem aqui recebe essa palavra? Eu preciso viver uma vida cristã. Equilibrada. Amém? Mas olha o que interessante, que a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 em diante. Diz assim: e os anjos cantavam, eles aqui é os anjos, amém? Um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo
nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Será que você compreendeu o que o versículo acabou de falar a mim e a você? Quem foi morto? Nossa, só a pastora Joana que sabe. Quem foi morto? Jesus. E qual foi o propósito da morte de Jesus? O sangue dele comprar os homens. O propósito da morte de Jesus é para trazer salvação pelo seu precioso sangue. Mas ele nos comprou para quê? Será que ele nos comprou só para morar no céu? Ele nos comprou com qual objetivo? Com qual propósito? Para nos constituir reino, sacerdote. Preste bem atenção. Todo reino precisa ter um sacerdote. Porque a Bíblia fala que ele é o rei dos reis. Presta atenção, rei dos reis. Ou seja, ele é o rei que está acima dos reis. Amém. A pergunta é: quem é que governa a sua vida? É você que governa a sua vida. Coloca a mão aí, chama a responsabilidade para você, chama a responsabilidade para você. Diga comigo: eu governo a minha vida. Agora você tem escolha. Porque antigamente a Bíblia fala que nós vivíamos literalmente cegos, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que ainda não conhecem a Deus. Antigamente nós vivíamos cegos por causa da semente, por causa da natureza pecaminosa que habitava em nós. Nós não tínhamos temor a Deus, nós não tínhamos reverência a Deus, nós vivíamos segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos. Mas a Bíblia fala que agora Jesus, Ele nos comprou através do seu precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e Ele nos constituiu rei. Nós estamos governando o nosso reino, para que sejamos sacerdotes nele. Aleluia. Ou seja, você governa a sua vida, mas através desse governo você tem duas opções: a opção de deixar agora o Senhor governar a sua vida através do Espírito Santo, ou a opção de deixar a sua carne governar a sua vida através dos desejos impuros. Quem que está compreendendo? Ou seja, Ele nos constituiu reis, que tem um reino. Lembra que nós já falamos aqui que o reino de Deus não está lá, o reino de Deus não está ali, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, mas nós temos que entender que esse reino de Deus é um reino que, antes de nós nos adentrarmos a Ele, existe o reino da nossa alma, o reino das nossas emoções, o reino das nossas vontades. Então, se nós não pegarmos a nossa alma e nós não submetermos ela ao senhorio do Espírito Santo, renovando assim a nossa mente, nós não vamos conseguir acessar o reino de Deus que está em nosso interior. Por isso que muitas vezes nós somos levados pela emoção, pelo sentimento. Irmão, ser levado pela emoção, pelo sentimento, não é bom, é ruim. É bom quando é aquilo que é favorável, mas é muito ruim, porque isso vai nos trazer prejuízo. Vamos dizer que você está chateado com uma pessoa, você está aborrecido, você está triste com uma pessoa. Você tem duas opções: de você continuar aborrecido, chateado, decepcionado, frustrado com ela, ou você tem a opção de perdoar ela, deixar ela, de falar assim:
ela vai seguir o rumo da vida dela e eu vou seguir o meu rumo. Ai, pastor, mas eu não tenho por obrigação de ir lá ter com ela. A palavra do Senhor fala no livro de Eclesiastes: há tempo para tudo. Tem tempo, irmão, que o melhor, quando uma pessoa está de certa maneira experienta, o melhor a se fazer é a gente deixar o espinho ser podado pelo Senhor antes de nós nos aproximarmos novamente. Porque às vezes você está querendo se aproximar de uma pessoa espinhenta, ao invés de você conseguir se conectar, ao invés de você conseguir se reconciliar com ela, mais ela ainda vai te ferir. Eu não estou dizendo que você não precisa se reconciliar, mas dá tempo para tudo. Agora, se essa pessoa estiver no leito de morte, o que você tem que fazer? Vai deixar para amanhã? Agora, se você sabe que a pessoa está doente, o que você tem que fazer? Olha, eu vou lá resolver com a pessoa, porque eu não quero de maneira alguma que essa pessoa parta aborrecida ou chateada, ou eu aborrecido e chateado com ela. Então nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus nos comprou para sermos reis e sacerdotes. Nós temos que entender que diariamente a nossa vida está ministrando no altar do Senhor. Um dia o pastor Márcio Baladão, meu professor de seminário em 2005, ele disse assim, na aula, cuja matéria ela era caráter e integridade, ele falou assim para nós: o culto, ele não vai começar às 18h30 de domingo. O culto começou no dia que você nasceu de novo. Nunca mais o culto acabou, irmã Sônia, nunca mais. E nunca mais o culto vai acabar para aqueles que são eleitos de Deus. Nunca mais vai acabar. Agora a pergunta: o que nós estamos ministrando no altar do Senhor, que é o nosso coração? Lembra que eu falei a respeito da nossa vontade humana? Não é errado, não é pecaminosa. O problema é quando nós não ministramos aquilo que agrada a Deus, da maneira de Deus. Não sei se você já leu um artigo do pastor presbiteriano chamado Nicodemos, Augusto Nicodemos. Nesse artigo o título dele é: eu devo adorar a Deus à minha maneira? É uma pergunta. Lá ele ensina que muitos têm adorado a Deus da maneira deles, mas a Bíblia fala que Deus, Ele quer, e Ele requer, e Ele exige que venhamos adorar a Ele da maneira dele. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. E quando nós descobrimos a maneira certa de adorar a Deus, sabe o que acontece conosco? Nós começamos literalmente a andar segundo as obras que o Senhor já predestinou antes da fundação do mundo para que andemos. Amém. Então nós aprendemos que o sangue de Jesus, Ele nos comprou com esse propósito de restaurar a nossa imagem, a imagem que havia do Leandro caído, a imagem que havia do Leandro rebelde, a imagem que havia do Leandro pecador. Em Cristo Jesus o Leandro foi restaurado. Isso que aleluia fraco é esse. Em Cristo Jesus o Adriano foi restaurado. Aleluia. Amém? Mas acontece que esta obra, presta atenção aqui, irmão, o pastor está pregando. O dia que você estiver pregando, eu vou ficar lendo a Bíblia para você. Aí você vai ver como é que é bom. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que quando nós aceitamos Jesus e nascemos de novo, nós realmente temos a nossa imagem espiritual restaurada. Mas acontece que a nossa alma ainda não foi restaurada. A nossa mente ainda não foi restaurada. E como que eu restauro a minha mente, pastor Leandro? Vamos abrir isso aqui, não está no script.
Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olha o que diz aqui no verso 1. Paulo está suplicando a igreja. Paulo está dizendo assim: pelo amor de Deus, Maria José, vamos assim, apenas um exemplo, Maria José. Pelo amor de Deus, Maria José, você quer ter a sua alma renovada, Maria José? Amém. Então você só tem que fazer isso. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Preste bem atenção. O sacrifício, ele alcança duas esferas. O sacrifício vivo, ou seja, alcança o nosso corpo físico. E o sacrifício que é agora, quem está dizendo, deixa eu voltar aqui o texto, sacrifício vivo e santo. Quando se fala de santo, está falando santificado aonde? Em nossa mente. Porque não há como eu ter um sacrifício que agrada a Deus se eu não aprender a cortar na carne. Diga comigo, eu preciso aprender a cortar na carne. Vai falando bem baixinho mesmo. Se não está declarando com fé, diga ousadia, eu preciso aprender a cortar na carne. Amém? Meu irmão, não tem outro caminho. Tem gente que pensa assim: ai, lá na restauração pega muito no pé a respeito de santidade. Lá pega muito no pé a respeito da lei da colheita, a respeito da lei da semeadura. Não sei o que, não sei o que. Irmão, Jesus mesmo falou. O Evangelho é mais ou menos essas palavras: é sim, sim, não, não. O que passar disso provém de Deus? Provém de quem? Maligno. Então não tem como a gente querer colocar uma chupeta com mel para que as pessoas venham continuar se lambuzando com aquilo que vai fortalecer o ego, aquilo que vai fortalecer a autoestima, se ela continuar vivendo a vida que ela está. Eu falei para um jovem assim: você casou na igreja? Casei. Então você sabe o que você tem que fazer, né? Ai, mas ela não me ama mais. Ai, mas ela não quer mais saber de mim. Eu falei assim: é? Então o que você vai fazer? Eu vou continuar vivendo a minha vida. Está até hoje lá vivendo a vida dele. Está até hoje literalmente vivendo a vida dele. Agora você imagina a vida de um jovem desviado. Imaginou a vida de um jovem desviado? É essa a vida que ele está vivendo. Eu não sei a vida dela. Mas o que acontece? A pessoa não quer cortar na carne. Mas por que a pessoa não quer cortar na carne? A pessoa não quer cortar na carne porque ela sabe que cortar na carne vai privar ela de viver aquela vida que ela está vivendo. Aí já pensou se ele chega numa igreja aonde que ele encontra, aonde é para ele encontrar o Evangelho, a verdade, ele encontra uma igreja onde o pastor fica inflamando, ou melhor, inflando o ego dele,
dele. E não há um confronto. Não há um entendimento que o Evangelho de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso não provém de Deus, mas provém do adversário. O que vai acontecer com essa alma? Fala para mim o que vai acontecer com essa alma. Vai para o inferno. Quem é que vai ser cobrado naquele dia? Os dois. Ele, porque conhecendo a verdade, quis continuar na fornicação. Está casado no papel, não é fornicação, é adultério. Quis continuar no adultério da vida. E o pastor, porque sabendo da alma, que está indo para o inferno, continua inflando a alma com egocentrismo, com a autoestima. Não prega a alma, porque ao invés de olhar para a alma e enxergar na alma uma vida que está predeterminada ao inferno por causa das suas obras, ele olha para a alma e ele está enxergando cifrão, está enxergando número. Eu sempre digo, e é para ficar registrado mesmo, o dia que qualquer um de vocês aqui mudar de cidade, ou vocês um dia pedir a bênção para congregar em outra igreja, procure igreja séria, de pastor comprometido com a verdade, e que vai zelar pela alma de vocês, que vai zelar pela alma de vocês. Aí eu chamei esse jovem, vamos fazer mentoria? Deixa para depois, pastor. Por quê? Porque ele sabe que vai precisar ser tratado, vai precisar passar pela cura, pela libertação, vai precisar se tornar um jovem melhor. Mas o que fala mais alto agora é a minha carne, é a minha vontade. Você está entendendo que eu preciso realmente vivenciar isto que a Bíblia fala, de me constituir, ou melhor, me posicionar, constituído em Deus como rei e sacerdote. Amém. Meu irmão, não é mais as suas emoções que governam você, não é mais o seu sentimento que governa você. É normal nós ficarmos chateados 3, 4 dias, até uma semana é normal. Agora, o que não é normal, você conhecendo a verdade, alimentar uma chateação, alimentar uma amargura, alimentar uma decepção. Sabe o que isso vai criar? Raiz. O que acontece com aquela planta que está enraizada? Vamos dizer aqui, né? O que acontece com um coqueiro, uma palmeira que já está enraizada? Você vai arrancar ela? Você vai arrancar ela com facilidade? Está enraizado a metros de profundidade. Meu irmão, ó, vai ter que contratar uma equipe profissional para arrancar aquela palmeira. Além de ir cortando com motosserra, vai chegar um momento que vai ter que contratar, se brincar, uma reta escavadeira para cavar e arrancar a raiz dela, sim ou não? Sim. Agora eu vou falar, quando a gente fica alimentando a amargura, ressentimento, que ali vai criando raiz, e cria raiz de tal modo que aquilo que o pastor falou, você tem que dar tempo para ir lá conversar com a pessoa. Talvez já está dando ano, talvez já está virando 5 anos, 7 anos, 10 anos. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o que aquela pessoa falou de mim, você não sabe disso, você não sabe daquilo. Eu sei que eu não sei, mas eu sei de um Deus que tudo sabe e que Ele deseja nos curar, nos transformar e nos libertar de toda a raiz de amargura. Já passei da metade para encerrar, meu tempo está acabando também. Eu tenho que aprender que eu preciso repreender todo dardo inflamado do maligno que tem como objetivo de desfigurar a sua imagem, ou melhor, a minha imagem perante o Senhor Deus. Entenda bem, eu preciso repreender todo dardo inflamado
lado do inimigo. Lembra que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios de uma parte muito importante da armadura. Qual é a parte tão importante, ou melhor, uma das partes mais importantes da armadura que está dizendo o texto aí? Qual é o nome dela? Nossa, gente, é só uma parte, gente, só uma parte. Qual é a parte? Vamos lá. Não, gente, só tem uma parte da armadura, pastor. Escudo, não é ético. Escudo. O que eu faço com o escudo? Eu me defendo. E qual é o nome do escudo? Qual é o nome do escudo? Fala assim, fé. Escudo é a parte da armadura. Mas qual é o nome do escudo? Fé. Então o que o inimigo lança na nossa cabeça? Um dardo chamado condenação. Você é assim. Você não vai mudar não. Você é depressiva. Você se aborrece facilmente. Você tem pavio curto. Você é melancólico. Usa até um temperamento de psicologia. Você é melancólico. Você é fleumático. Você é colérico. Você é sanguíneo. Você é isso. Você é aquilo outro. Aí o inimigo já joga o dardo dele inflamado. Ainda vem as palavras contrárias que você ouviu desde a infância. Que a sua mãe falou que você não ia dar certo, que você não ia vencer, que você ia ser um zero à esquerda, que você ia morar debaixo da ponte. Tantas palavras negativas que você recebeu na sua infância, na sua adolescência. Aí junta agora com os dardos inflamados do inimigo de condenação, que não é verídica, mas é falsa. De condenação até mesmo por causa das nossas falhas. E o inimigo é expert nisso. Ele pega as nossas falhas, os nossos pecados que nós cometemos no passado, e ele joga. E ele fala assim: sabe por que você não está tendo uma vida boa? Porque você lembra daquele pecado que você cometeu? Ah, eu lembro. Então, hoje você está tendo a colheita agora você está sendo literalmente massacrado pela mão de Deus. Ele começa a jogar o dardo dele. Aí você é tão humilde que você começa a aceitar o dado inflamado. Ah, é verdade mesmo, eu estou tendo a colheita do meu pecado. Meu irmão, pecado que já passou, tem anos que você já confessou, que já ficou para trás, que Deus já pegou o pecado, já lançou no mar do esquecimento. Nem Deus mais fica te lembrando, te jogando na cara, mas você ainda fica trazendo a sua memória através do dado inflamado. E Deus falou para você: pega o escudo da fé. Quando o inimigo falar uma palavra de incredulidade, uma palavra de desesperança, uma palavra de condenação, uma palavra que vem para tirar a sua imagem do que você é em Cristo Jesus, você prega o escudo da fé e você fala: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou sacerdote real de Deus, eu sou nação eleita de Deus, eu sou filho do Senhor, eu sou aquele que foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Eu sou filho muito amado do meu Pai. Eu não sei você, mas eu sou o filho mais amado de Deus aqui. E você? Eu também. Só a pastora Jana que pegou? Eu também. De qual? Eu sou o filho mais amado aqui. Sou? Para mim eu sou. E você? É a filha mais amada do Pai. A mais amada. A Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira que nos constituiu menina dos seus olhos. Está vendo a Micaela ali? A coisa mais linda está no braço da Patrícia. Tão inocente, tão pura, tão linda. É assim que Deus olha para a Rose e Ele vê a Rose assim, linda, inocente, purificada através do sangue do Cordeiro. Amém? Embraçando sempre o escudo da
derramado do maligno. A pergunta é: como Deus e eu devemos nos enxergar? Como Deus e eu devemos nos enxergar? Olha como que Deus ele me enxerga. Eu falei lá adiantando sobre meninas dos olhos de Deus, mas olha o que diz o versículo de Jeremias: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Amém. Quem aqui é a melhor ideia de Deus? Amém. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Porque Deus ele tem pensamento de paz. Inverte o versículo, inverte o texto. Por que Deus tem pensamento de paz? Porque você busca Ele de todo o coração. Por que Deus tem pensamento de paz? Porque Deus vê que o Marcelo busca Ele de todo o coração. Você está entendendo? Não tem como Deus ter pensamento de paz sobre a Nádia, se a Nádia não é aquela que foi comprada, remida pelo sangue de Jesus, e ela não anda nas obras a qual Jesus já predestinou ela a andar antes da fundação do mundo. Porque Deus tem pensamento de paz para a Sônia, para a Carla, para o Ed, para a Janaína, para a Amanda, para a Ellen. Por que Deus tem pensamento de paz? Porque nós buscamos o Senhor. Mas eu digo para você, tem dias que nós falhamos na nossa busca. Ou alguém aqui é perfeito? Nenhum de nós aqui é perfeito. Tem uma palavra, ou melhor, uma frase que o pastor Henry Huber diz, e a frase é o seguinte: glória a Deus, porque a obra do Senhor tem crescido e multiplicado apesar de mim. Glória a Deus. Você entendeu? Glória a Deus. A obra de Deus tem crescido e multiplicado apesar de mim. Amém. O que significa apesar de mim? Eu não sou perfeito, eu falho. Amanhã eu posso vir até mesmo falhar, mas a minha falha nunca vai me definir quem eu sou diante de Deus. Aleluia. É verdade. Você está entendendo? A sua falha, não importa ela. Você pode pensar naquele maior pecado que escandaliza as pessoas. Eu disse para o mentoriado meu, eu falei assim: ó, Deus perdoa, a igreja jamais. Dá para imaginar, né? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas a igreja tem que ser perfeita. A igreja não é perfeita porque ela é você. Eu não sou perfeito. Aí eu falei para ele assim: ó, o dia que você for, Deus perdoa. Tanto a igreja como o homem em geral, jamais a maioria vai perdoar. Está entendendo? Agora você imagina o que é que tem que se praticar para não ter verdadeiramente perdão na maioria. Entendeu? Por quê? Porque nós compreendemos que a nossa imagem, ela deve ser a imagem de Deus. Então quando há uma autoridade, irmão, é diferente quando há uma pessoa que não é autoridade. Uma pessoa que é autoridade, quando ela peca no pecado de adultério, num pecado que realmente vai literalmente ferir a imagem da igreja, o que vai acontecer? Vai acontecer um efeito cascata e vai ocasionar pessoas se desviando. Quem que está entendendo? Então, essa frase que eu disse para o irmão, quando uma pessoa peca nesse nível, Deus perdoa, mas a maioria da igreja não, a maioria da sociedade não, porque a sociedade é hipócrita, e tem muitos da igreja que é hipócrita, que ele não comete pecado de adultério, mas comete pecado de glutonaria. Pode até não beber, mas comete pecado de glutonaria. Pode até, vamos dizer assim, não fumar, mas comete pecado de fofoca e deslealdade. Porque para Deus, irmão, tudo é pecado.
A diferença é o quê? A diferença é a consequência. Para Deus tudo é pecado. A diferença é a consequência. Vamos dizer que eu minto para o Adriano. Eu menti para o Adriano, eu só contei a verdade para o Adriano. Eu vou lá, vou resolver com o Adriano. Vou pedir perdão para o Adriano tem duas opções. Ele me perdoa ou ele não me perdoa. Mas eu já fiz minha parte. Já pedi perdão para o Adriano. Estou quites. Literalmente fiz minha parte. Qual é a consequência? A consequência é que o Adriano não vai mais confiar em mim, correto? Sim ou não? Mentir para ele, agora mente para um juiz. Está vendo aqui? Lá na sociedade, comete adultério. O que a sociedade fala? Todo mundo faz. Troca ele que cometeu isso, chuta ele, bota ele para fora de casa, vai viver a sua vida, depois você constitui outro casamento. Não é assim que a sociedade prega? Sim. Correto? Agora na igreja. O cara está na igreja. Ele é líder, ele é pastor, comete adultério. Chuta ele, troca de pastor. Está entendendo? Por quê? Porque, meu irmão, para cada ambiente há uma postura diferente. Presta atenção. Para cada ambiente há uma postura diferente. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem se firmar na presença de Deus ao ponto de realmente se tornar, ou melhor, se constituir rei e sacerdote. Porque, irmão, por detrás de uma fraqueza espiritual, tem alguma coisa errada. E como que você descobre isso? Só tem uma maneira: através da convivência. Irmão, fala a verdade, você sabe o que o seu marido faz, você está impedindo ele de firmar na igreja, você sabe. Você está mentindo para você mesmo, você não sabe, você sabe. Qual é a dificuldade dele? O que você precisa fazer? Vai lá confrontar ele? O camarada não quer. O que você tem que fazer? Pagar o preço. Pastor, mas eu estou cansado, já está saindo da carne, está chegando no osso. Isso mesmo, casou, vai literalmente chegar no osso. Vai comprar calcitrão, mais calça aí. Misericórdia mesmo. Por quê? Porque eu tenho que entender que Deus me chamou, irmão, e me constituiu como rei e sacerdote de uma nova aliança. Eu encerro aqui com essa palavra. A palavra que diz assim: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E não é pensamentos de mal, mas de paz. Alguém aqui entre nós deseja vivenciar aquilo que é ruim? Todos nós só queremos vivenciar aquilo que é bom, aquilo que é de paz. Agora você imagina o seu Pai que está nos céus, o quanto Ele quer que você vivencie. Por isso que eu falo sempre, irmã Rúbia, todas as vezes que você acordar, Deus está dando para você uma oportunidade de começar de novo. Ai, pastor Leandro, mas você não sabe o que eu fiz semana passada. Não sei mesmo. Só confessa e deixa. Isso não serve só para a Rúbia, não, serve para todos nós, amém? Só confessa e deixa. Clama o sangue de Jesus. O apóstolo João diz assim: confessai os vossos pecados. Como que diz o versículo, irmão? Confessai os vossos pecados. Porque nós temos um advogado que é fiel e justo. E esse mesmo advogado que é o Cordeiro, ele derrama o sangue dele em nosso coração, que tem o poder de nos purificar, de nos redimir de toda a injustiça. Sabe o que significa injustiça ali? Maldição. Então, qual é a imagem que eu preciso ter
através do sangue de Jesus daqui em diante, não é uma imagem de uma pessoa frustrada, decepcionada, vivendo debaixo de condenação, vivendo debaixo de palavra contrária. Não é essa a imagem. A imagem que o sangue de Jesus Cristo redimiu na cruz do Calvário é a imagem de mais do que vencedor em Cristo Jesus. É a imagem que aonde eu chegar, eu cheguei para transmitir a luz de Cristo à vida das pessoas através das minhas palavras. Preste bem atenção. Eu encerro aqui com esse breve testemunho. Hoje um homem veio consertar o ar-condicionado, o nome dele chama Romário. Aí veio junto com outro senhor. E aqui, literalmente, eu venho à vontade, né, de bermuda, não de short, de bermuda. Eu estava batendo papo, não sei o que. Ah, você é pastor? Não, eu sou pastor da igreja. Nossa, você é novo, né? Eu falei assim, graças a Deus, novo com 38 anos. Aí ele, amém, amém. Aí nós ficamos conversando. Aí ele falou assim, nossa, que bacana, né? Você na verdade prega a palavra, né? Eu falei assim, tem que pregar, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a próxima oportunidade que a gente vai ter, né? Aí eu falei assim, verdade, né? Porque tem muitos que nem pregar a palavra que a gente prega. Quero falar uma coisa para você. Vai ter gente que você vai conhecer na vida que nunca mais você vai ver. Qual foi a palavra que você deixou? A sua cara. Tá rindo, né, Ed? É para rir mesmo, né? Qual é a palavra que você deixou? Qual foi a palavra que você deixou na vida dessa pessoa? Eu falo para vocês, a Bíblia que a sua família está lendo, o pastor já respondeu, é você. É você. A sua Bíblia, ou melhor, a Bíblia que a sua parentela, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, seu sobrinho, sua sobrinha está lendo, é você. A Bíblia que o seu patrão está lendo, é você. Ai, pastor, mas olha só Jesus na minha causa, minha parentela. Nossa, pastor, eu já fiz cada coisa no meu trabalho. Eita, Jesus, ainda bem que Ele faz tudo novo. Aleluia. Amém? Então eu e você temos uma imagem que ela foi redimida em Cristo Jesus através do sangue do Cordeiro. Vamos colocar em pé, vamos fazer a oração aplicando o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Coloque a mão sobre o teu coração, a outra mão sobre a tua cabeça. Você vai repetir essas palavras com ousadia juntamente comigo. Diga comigo: amado Senhor, hoje aplico o sangue que foi derramado no rosto de Jesus. E agradeço porque esse sangue tem o poder de restaurar a minha imagem diante do Senhor. Aplico o sangue de Jesus, que tem o poder de tirar o medo, a insegurança e a ofensa. Não aceito nenhuma, diga nenhuma, condenação do inimigo e das pessoas contra mim, porque através da minha confissão de pecado ao Senhor e à pessoa que ofendi, o sangue de Jesus me libertou de toda condenação. Hoje posso declarar que o sangue de Jesus me restaurou completamente. Nós agradecemos, ó Pai, porque o sangue de Jesus nos restaurou completamente. O sangue de Jesus restaurou a nossa imagem
imagem. Não precisamos mais andar desanimados, frustrados, chateados, debaixo de condenação. Hoje nós andamos como filhos do Senhor, em imagem e a semelhança de Cristo Jesus, mais do que vencedor em Cristo, cheios da tua palavra, do teu Santo Espírito, de paz, de amor e de alegria, Senhor. E nós, ó Pai, nos apropriamos desse quarto derramamento do sangue de Jesus em nossa vida. E você que crê, diga amém. Amém. Pegue sua mão bem alta. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor de Cristo Jesus, a unção, a consolação, a edificação do Espírito Santo do Pai esteja sobre a sua vida. E de paz que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.